Nesse vídeo a gente vai aprender o uso do qui e o uso do que em francês. Coucou, j'espère que vous allez bien. Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Priscila e nesse canal eu ensino francês toda semana de um jeito mais divertido. Se você é brasileiro, eu tenho certeza que você tem um pouco de dificuldade nisso, porque não existe qui em português, mas existe no francês. Só que no final dessa aula vai ficar tudo muito simples, eu tenho certeza. Então fica até o final, já deixa o seu like e se inscreve se você não for inscrito, porque toda semana aqui tem conteúdo de francês. Bom, esse qui e esse que, eles são pronomes relativos, mas você não precisa saber esse nome. Tem outros pronomes relativos que a gente não vai ver hoje, mas por exemplo, don, o, também são pronomes relativos. E a gente usa esses pronomes relativos para mencionar um assunto que já foi mencionado antes. Então ele junta uma frase na outra. Esse qui e esse que são muito confundidos, por isso que hoje a aula é só deles. Então vamos ver um exemplo direto para ficar mais simples. J'ai une sœur qui habite en Angleterre. Aqui eu usei o qui, que não tem em português. Por que eu usei o qui? Esse qui pode ser traduzido em português por quem ou por quê. E esse qui, geralmente, ele é usado para a gente se referir a uma pessoa ou a um objeto que está realizando a ação principal. Então, por exemplo, j'ai une sœur qui habite en Angleterre. Quem que mora na Inglaterra? Ma sœur, minha irmã. Então, a ação principal é morar na Inglaterra. Quem que mora? Ma sœur. Então, a gente tem que colocar o qui. Se você quiser não se confundir entre qui e que, tem um macete que no final desse vídeo eu vou te falar. A gente tinha visto que o qui junta duas frases, né? Esse qui, então, vai substituir o sujeito da segunda frase. Então, se a gente dividir em dois a frase que eu falei. J'ai une sœur. Ma sœur étudie en Angleterre. Aqui eu tô falando da minha irmã na segunda frase. Ela é o sujeito. Ma sœur. Então, para substituir essa palavra ma sœur, não ficar repetindo e usar uma frase só, a gente vai usar o qui. J'ai une sœur qui habite en Angleterre. Vamos para outro exemplo. J'ai un fils. Ponto. Il joue au tennis. Eu tenho um filho. Ponto. Ele joga tênis. Eu quero juntar essas duas frases. Quem é o sujeito da segunda frase? Seria o filho. Le fils. Então ficaria assim. J'ai un fils qui joue au tennis. Eu estou substituindo o sujeito da segunda frase, que é a oração subordinada, mas isso você também não precisa saber. Essas palavras difíceis de gramática que a gente não precisa saber. É só entender como que funciona. Vamos para um terceiro exemplo para fechar o qui. Voici le livre. Aqui está o livro. Voici le livre. Le livre était sur la table. O livro estava em cima da mesa. Vou juntar as duas frases. Voici le livre qui était sur la table. Aqui está o livro que estava em cima da mesa. Nesse último exemplo, o que não substituiu uma pessoa, substituiu uma coisa. E isso tá tudo certo. Isso pode acontecer também. Como o que funciona como sujeito, ele sempre vem seguido de um verbo. Nunca vai ter um pronome, tipo je, tu, il, depois desse que. Então, essa é a dica máxima. Se você quiser usar o que, lembra que sempre vai ter um verbo depois. Agora vamos ver o uso do que. O que, ele é usado para substituir uma pessoa ou um objeto, também. Mas nesse caso, ele não realiza a ação. Nesse caso, ele recebe a ação principal. Vamos de exemplo para simplificar. La voiture que j'ai achetée est blanche. La voiture que j'ai achetée é blanche. O carro que eu comprei é branco. Esse que, pronome relativo, substitui um objeto direto da frase. Esse objeto direto sempre completa o verbo. Então é ele que determina a ação do verbo. E uma técnica simples para você achar o objeto direto da frase é você perguntar quoi, né? O que? Eu comprei o quê? O carro branco. Então aqui o carro branco é o objeto direto. Você pode se fazer a pergunta quem também. Eu gosto do meu irmão. Eu gosto de quem? Do meu irmão. Em francês ficaria j'aime mon frère. J'aime qui? Mon frère. Então, sabendo que tem objeto direto e que ele está sendo substituído por algo, essa substituição é feita pelo
que. La voiture que j'ai achetée est blanche. J'ai acheté quoi? La voiture. Vamos picotar a frase em dois para a gente entender. La voiture est blanche. O carro é branco. La voiture est blanche. J'ai acheté une voiture. Eu comprei um carro. La voiture que j'ai achetée est blanche. Que, unindo duas frases, porque é o objeto direto da segunda. Vamos para outro exemplo. Les exercices qu'elle fait sont difficiles. Os exercícios que ela faz são difíceis. Vamos picotar a frase em dois. Elle fait des exercices. Les exercices sont difficiles. Juntando, les exercices qu'elle fait sont difficiles. E aqui tem um detalhe que só acontece com que. Esse que está antes de uma palavra que começa com vogal, que é o elle. Então aqui a gente não pode falar que elle. Fica muito mais bonito e sonoro falar qu'elle. Então a gente coloca o apóstrofe e fala qu'elle. A mesma coisa aconteceria se fosse il. Qu'il. Les exercices qu'il fait sont difficiles. Vamos para um terceiro exemplo usando que. Je vais boire le vin que tu as acheté. Je vais boire le vin. Ponto. Tu as acheté le vin. Ponto. Tu as acheté quoi? O que você comprou? Le vin. Objeto direto. Juntando as duas vai ser com o que. Je vais boire le vin que tu as acheté. Aqui depois do que, pronome relativo, tem o tu, que é um pronomezinho, né? Se não é direto o verbo e tem um tu no meio, ou je, il, elle, nous, vous, elle, il no plural, tanto faz o pronome, não vai ser o que, porque a gente viu que logo depois tem um verbo, não tem nada no meio. E aqui tem no meio um pronom sujet, que é je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Então aqui nunca daria para ser o que. Esse é o macete. Se tiver direto um verbo, vai ser o que. E se tiver algo entre o verbo e o pronome relativo, não pode ser o que, é o que. Vamos de exercício para vocês praticarem? La femme parle est italienne. La femme parle. Point. La femme est italienne. Point. Juntando os dois, a gente tem o sujeito na segunda frase. La femme. Então, la femme qui parle est italienne. Esse vocês acharam difícil? Acertaram? Segundo exemplo para vocês praticarem. C'est un homme, tarará, vend des aspirateurs. É um homem, tarará, vende aspiradores. O que vocês colocariam aqui? Separa a frase e pensa. C'est un homme qui vend des aspirateurs. Porque aqui é o sujeito da segunda frase também. Les gâteaux, tarará, je prépare, sont toujours au chocolat. Os bolos que eu preparo são sempre de chocolate. Les gâteaux que je prépare sont toujours au chocolat. Porque a gente está falando dos gâteaux, dos bolos, objeto direto. Então aqui, que. Lembre-se, ó, que je prépare. Não está direto o verbo, tem o je no meio, então tem que ser que. No primeiro exemplo, la femme qui parle est italienne, tem o qui e logo depois parle, verbo. Então só pode ser o qui, não o que. Vamos para um outro exemplo para vocês fazerem aí e a gente corrigir. La robe, tarará, tu portes est très jolie. O vestido que você usa é muito bonito. Aqui fica la robe que tu portes est très jolie. Porque a gente está falando da robe, o objeto direto da segunda frase. Se você não quiser pensar em objeto direto, sujeito, se for muita gramática, lembra daquilo. Eu coloquei o tu antes do verbo porte, usar. Então, tu portes, antes vai ter o tu, não é direto. Então, se não for direto um verbo, é o que, é o que. Ficou fácil essa reflexão? Para mim é a mais fácil. Se tem um verbo direto, vai ser o que. Se tem um tu, um il, um je no meio, não é o que, é o que. Essa foi a aula do uso do que e do que. Eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido.
Se vocês tiverem dúvidas, podem me deixar aqui nos comentários que eu respondo todos. E a gente se vê a semana que vem, la semaine prochaine. Bisous, à plus!